recebendo também meu querido amigo, o coach Carlos Florencio, que vem falar com a gente sobre autossabotagem. Bem-vindo, Carlos, tudo bem? Tudo ótimo, sim. O microfone, por favor. Carlos, dá um exemplo pra gente, para que a gente fique atento aí durante o programa. O que é uma autossabotagem? Em que momento ela se manifesta na vida da gente? De várias formas. Um exemplo básico, quando uma mãe diz para um filho: meu filho, você não faz nada direito. Aquela criança pode acreditar e ela pode assumir que ela não vai fazer nada direito. Porque como é uma criança, ela acredita que tudo que é dito é verdade. Tudo é verdade, porque ela não tem a capacidade, digamos, a capacidade cognitiva de processar a informação. Ela não sabe o que é certo e errado. Para ela tudo é certo e tudo é verdade. E tudo que chega até ela, ela assume como sendo uma verdade. Então ela pode assumir um compromisso de não dar certo. Então toda vez que ela está para fazer alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa para que não dê o resultado certo, para que ela concorde com a mãe de que ela não faz nada certo. Essa autossabotagem pode ser na nossa vida pessoal, profissional, familiar, enfim, está embutida na gente em alguns momentos e nós vamos saber hoje, vamos informar um pouco mais sobre esse assunto, saber como driblar tudo isso e ter uma vida mais agradável. Obrigada por ter vindo, obrigada a todos os meus convidados, especialmente a você que está em casa nos acompanhando nessa tarde de sexta-feira. E agora eu estou recebendo o coach Carlos Florencio. Tudo bem, Carlos? Tudo jóia, obrigada tudo por ter vindo mais uma vez. Viu? Foi um sucesso a outra vez que você veio aqui. Pois é, hoje vamos falar sobre autossabotagem. Nossa, né? Todo mundo tem forte, esse. né? A autossabotagem é um inimigo interior? É um inimigo interior. Digamos que é aquele pensamento que aparece na pessoa que é contrário ao que ela desejaria, sabe? Às vezes você está assim, tá parado e de repente, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não vai dar certo. Isso é o inimigo interior. É aquela voz que vai contra, que surge na sua mente, que é contra o seu objetivo. Entendi. Todos nós temos, em algum momento da vida, quando você quer fazer alguma iniciativa, quer realizar alguma coisa, de repente vem aquela voz e diz assim, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Portanto, aquela voz da dúvida que surge na mente, ela é um mecanismo de autossabotagem proveniente desse inimigo interior. Proveniente de onde? De onde que vem tudo isso? Você falou que pode começar na infância. Então, é assim, dentro do meu estudo, né, a criança, ela só termina de formar o seu cérebro aos 21 anos de idade. Então, enquanto criança, nós não temos a capacidade cognitiva de processar as informações. Nós somos espontâneos, nós somos livres, né? Basicamente não temos muita maldade, né? A maldade ela vem depois com a idade. Sim. E aí aquela criança, basicamente, ela é espontânea, ela é livre, ela vive dentro desse contexto onde para ela tudo que aparece é verdade, é real, ela não tem ali a capacidade de poder gerar assim uma dúvida, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Para ela tudo é bom, tudo é verdade e tal. E ela acredita nas coisas, então ela não tem a capacidade de poder questionar as informações. Então ela aceita como sendo uma verdade. Então no momento que alguém diz assim para uma criança, você não faz nada direito, olha, o seu primo tirou uma nota melhor, ou qualquer outro tipo de afirmação, esta criança pode acreditar que isso é uma verdade. E ao acreditar que isso é uma verdade, ela pode assumir que ela tem que ser daquela forma. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, quando você diz assim, você não faz nada direito, ela pode acreditar que ela não faz nada direito. Então, na hora de fazer realizar alguma coisa, ela vai sabotar a realização para não gerar o resultado, para concordar com aquilo que ela assumiu como um compromisso de não conseguir fazer nada direito. Entende? Então, por exemplo, ela pode sabotar um relacionamento, o relacionamento está indo muito bem, de repente ela faz alguma coisa para que o relacionamento comece a dar errado. Ou seja, ela começa a cobrar da outra pessoa, ela começa a ficar enjoada da pessoa, ela começa a criticar a pessoa, ela começa a fazer qualquer coisa que, ao invés de integrar e unir, afasta a outra situação. Então, esses processos são muito inconscientes, eles ficam presos lá no inconsciente. Uma das minhas especialidades, eu desenvolvi uma técnica de entrar nesse inconsciente e romper com esse inimigo interior que assumiu esse compromisso de repente não dar certo em algum setor da vida. Pode ser no trabalho, na hora de eu realizar alguma coisa, pode ser num relacionamento a dois, qualquer coisa que tenha a ver com a relação do indivíduo com alguma coisa. Pode ser até com ele mesmo.
entende? Então ele pode estar constantemente se cobrando em ser uma coisa que ele não é, né? Então eu até falo assim para as pessoas, se você se cobra em ser uma coisa diferente daquilo que você é, em detrimento daquilo que você verdadeiramente é, significa que você valoriza uma ilusão, né? E está rejeitando a sua própria realidade. Então isso é um inimigo interior, né? Esta ideia daquilo que eu quero ser, eu valorizo muito mais do que aquilo que eu verdadeiramente sou. Então, para a gente identificar esses mecanismos de autossabotagem, é como você disse, toda vez que vem uma ideia contrária à nossa cabeça. Por exemplo, eu estou apresentando um evento, estou com medo de falar uma palavra errada, estou com medo de que não dê certo. O medo já é uma autossabotagem, Entendi. porque a coragem expande, o medo retrai. Por exemplo, uma criança faz na escola é muito comum você fazer aqueles desenhinhos, faz aquelas artes na escola, e normalmente você fica super fascinado, porque você acha que você fez uma coisa maravilhosa, né? Porque a criança, ela está sempre com essa energia de expansão. E aí, de repente, ela chega em casa com aquele desenho que ela acha que a mãe dela vai achar lindo e não sei o quê, mas de repente ela chega na hora do almoço, a mãe está ocupada fazendo o almoço e não sei o quê, ela diz, tá bonito e tal, mas não dá muita atenção. Ela, na hora, ela vai esperando e aí, de repente, ela tem uma sensação de que ela murcha. Esta sensação de que eu vou esperando alguma coisa e, de repente, não dá o resultado e eu tenho aquela sensação de murchar frente àquela minha expectativa, isso já pode criar um trauma. Isso já é um trauma. O trauma é todo o movimento que é cortado de uma forma repentina, abruptamente, sem a pessoa esperar. Digamos, na medicina, uma pessoa sofre um trauma num acidente, né? Ou seja, ela estava no movimento, sofreu um acidente, houve uma parada brusca e aí ela se machucou por conta dessa parada brusca, porque o corpo estava em movimento, houve uma batida, um acidente e ela parou repentinamente, isso gera uma lesão. Então isso é um trauma, machucou. No caso, na questão psicológica na mente da pessoa, a pessoa estava num movimento e de repente alguma coisa trava ela sem ela esperar, que não tem respeito, não diz respeito à expectativa que ela estava criando, isso já traumatiza a pessoa. Então eu tenho trauma físico porque parei, mas eu também posso ter um trauma psicológico que é o meu movimento ficou de repente barrado por alguma situação. Eu achei que a minha mãe ia achar o meu desenho lindo e de repente eu vi que ela nem deu bola, murchei. Isso já é um trauma. Este trauma pode fazer com que a pessoa, nesse momento, assuma que ela não tem valor, que ela não é boa o suficiente. E aí, então, ela pode... eu tenho casos, né, que eu trato, né, eu crio exercício para as pessoas justamente para elas romperem com esses compromissos que elas assumiram. Aí naquele momento que ela percebe que aquilo que ela faz não tem valor, ou de repente a mãe está sempre ocupada e ela acha então que a mãe que ela não tem atenção da mãe, e ela sente que de repente ela está sendo, sei lá, exclusa, aí como é que ela vai conseguir chamar a atenção daquela mãe? Por exemplo, ela começa a ajudar a mãe. Começa a querer ajudar a mãe a fazer alguma coisa. E aí ela percebe que toda vez que ela ajuda, ela consegue fazer parte da vida daquela pessoa. Ela consegue sentir que ela tem valor para aquela pessoa. E aí então ela pode assumir que para eu ter valor e para eu ter a atenção dos outros, para eu conseguir ser amada e valorizada, eu tenho que prestar um serviço sempre para alguém. Então aí nós vamos ter aqui os famosos casos das pessoas solícitas demais, maternais demais, sabe, aquelas pessoas que até são inconvenientes, que às vezes nem estão te pedindo ajuda, já está ali pronta para fazer. Verdade. Ela é a enfermeira, né? Ela é a cuidadora, ela é a babá, ela é a zeladora, ela é tudo. Entende? E normalmente esse tipo de pessoas tem lá preso nesse inconsciente, ou seja, sofreu um trauma. Naquele trauma, ela achou que ela não tinha valor e aí ela tenta resolver isso com um mecanismo que eu chamo compensatório. Aí ela então resolve ser uma pessoa solícita, prestativa, para tentar resolver aquilo. E aí ela faz de tudo para os outros. E aí é engraçado que dá sempre por contrário, por conta do mecanismo de autossabotagem. Ou seja, ela vai atrair pessoas egoístas, ela vai atrair pessoas que não sabem valorizar o outro, aí ela faz esperando uma valorização, e aí ela fica ali esperando, né, como aquela criança que esperava aquele elogio, e ela não ganha. Aí a sensação é de uma frustração constante, uma decepção constante, uma mágoa constante, e aí ela vai olhando para ela mesma e diz assim, pô, mas o que eu fiz de errado? Eu fiz tudo, agradei a pessoa e a pessoa não me deu reconhecimento,
não me deu valorização. Então, não estou entendendo. Isso antes funcionava com a minha mãe, agora já não está mais funcionando. As pessoas, você está falando bastante de criança em relação mãe e pai, nesse momento que forma, você diz que até os 21 anos a gente forma a cabeça do ser humano, né, porque ele vai ser o resto da vida. Por isso, gente, que é tão importante a forma como você, que pretende ser mãe, pai, você que tem um filho pequeno ou enfim, adolescente, a forma como você cria esse filho é o que ele vai ser para o resto da vida. Ele carrega muitas amarras e muita... E é muito subjetivo. Eu tenho, por exemplo, um caso de uma senhora que teve 3 filhos. Os 3 filhos vieram dos mesmos pais, ok? Então, portanto, tinham que sair 3 filhos iguais, né? Foi o mesmo tipo de tratamento. Um se transformou até hoje, né? Até usa droga e não sei o que e tal. O segundo, ele ficou um alcoholic. Ele trabalha, ganhou dinheiro, não sei o quê, mas é assim, ele não descansa, está sempre trabalhando, entende? E a terceira, que é a única filha aí do casal, se formou, sempre teve boas notas, sempre foi uma filha excelente, sempre prestativa para os pais, e sempre junto com os pais, nunca casou. Deu para entender a diferença? Né? Então, perceber aqueles pais que não deram atenção da forma que ela queria, ela vai desenvolver um determinado personagem. Ela vai espelhar isso no marido ou na mulher, quando ela crescer, no parceiro? Ela pode, por exemplo, se ela tem, por exemplo, um pai autoritário, né? Então ela criou ali um complexo de inferioridade frente àquele pai, que ela de repente acha que ela não tem valor, e aí então ela fica com medo daquela autoridade, ela desenvolve o medo com figuras de autoridade, ela fica uma pessoa então submissa. Ela pode depois atrair chefes que são autoritários, chefes opressores, né? Ela pode casar com um homem opressor, com um homem autoritário. Porque as pessoas dizem, Carlos, que a gente procura um parceiro à imagem, por exemplo, a mulher do pai e o homem da mãe. Ou totalmente o contrário, dependendo do que você viveu, né? Na tua infância. Há uma tendência. Ou você vai procurar algo igual, ou você vai procurar, se ao olhar aquela imagem você percebeu que não foi boa. Por exemplo, eu tenho experiência de pacientes meus que a mãe era submissa e o pai era autoritário. Aí eu tenho aquela minha paciente que ela não casou, não tem filho, ela é dona do seu próprio dinheiro, ela é dona da sua própria casa, ela é independente, ela é autossuficiente e ela não tolera nenhum tipo de homem que seja autoritário. Por quê? Porque ela não quer ser igual à mãe. Ela assumiu o compromisso ao perceber que aquela mãe sofria com aquele pai autoritário. Ela assumiu aquele compromisso de não querer ser igual à mãe. Ao não querer ser igual à mãe, ela criou um conflito com a sua própria feminilidade. Então ela se transforma numa mulher masculina. E aí então ela vai atrair, que eu falei até no outro programa, né, um homem banana, né, um homem mais submisso, e ela vai querer dominar e ela vai estar sempre em conflito com aquela figura de autoridade, porque ela não quer ser dominada, ela não quer depender de ninguém, porque ela não quer correr o risco de ficar submissa e automaticamente ser maltratada. Então isso tudo está lá nesse inconsciente e tem a ver com essas referências que a pessoa traz. Agora, como que a gente administra essa autossabotagem dentro da gente, rompe essa barreira que nos impede, muitas vezes, de nos realizarmos pessoalmente, profissionalmente? Eu estava assistindo outro dia na Marília Gabriela uma entrevista do Danilo Gentili, do apresentador, e ele estava dizendo, enfim, eu consegui namorar uma moça que eu gostava há muitos anos, sempre gostei dela, sei lá, há 5 anos, mas toda vez que a gente se aproximava, ele falou isso, eu me autossabotava. E nunca eu queria, nunca dava certo, tal, até que agora, depois de um não foi tratamento a palavra que ele usou, mas assim, depois de uma autoconsciência, a gente está juntos, super feliz, acho que já estão até morando juntos. Então, isso atrapalha muito a vida pessoal e profissional. Como a gente consegue romper com essa barreira e ser bem-sucedido nesses 2 setores da vida? Tá. Primeiro nós temos que identificar aqui o trauma, aquela experiência que é a origem do processo. Né? Naquele trauma, depois isso vai criar um conflito, esse conflito vai virar um padrão. E este padrão é que vai constituir o mecanismo de autossabotagem. Ou seja, como é que você primeiro identifica que você tem um inimigo interior ou que você tem um mecanismo de autossabotagem? Pelas suas experiências repetitivas. Se as experiências estão repetitivas, se está repetindo, a vida não é para repetir. Então significa que você está contribuindo
de alguma forma, para que isso Se replique. repita. Né? Então, é aquela velha história, né, que às vezes eu conto para os meus alunos. Né? Um belo dia, a morte surgiu para um indivíduo e disse assim, tal dia eu vou lhe buscar. E ele era um homem que gostava muito da vida, sempre gostava muito da vida, fazia tudo para ter sempre a vida em ordem com ele, não sei o quê. Aí ele disse assim, nesse dia eu vou me esconder da morte. Aí depois, nesse dia a morte chegou e disse assim, já que não tem fulano, eu vou levar esse careca aqui mesmo. Ele cortou o cabelo para ver se a morte não reconhecia ele, mas não adiantou. Sim. Ou seja, na autossabotagem, por mais que você tenta fugir dela, você cai exatamente onde você não gostaria de ter entrado, ou seja, você vai escolher no meio de 20 pessoas, justamente aquela pessoa que vai ser autoritária, aquela pessoa que vai te magoar, aquela pessoa que vai te decepcionar. Por isso que a gente fala, ela tem o dedo podre, ele tem o dedo podre. Não é, porque a energia sua tem essa capacidade de atrair aquele determinado indivíduo, né? Então, e aí tem uma cumplicidade. Então, nós não podemos dizer assim, olha, aquela pessoa autoritária, ela é ruim para aquela pessoa submissa. Não, eles são cúmplices de processo. Não existe o bom e o mal aqui. A pessoa escolheu estar lá, se escolheu é porque ela quis. Então é nas experiências repetitivas que você vai poder identificar qual é o seu inimigo interior, qual é a sua sabotagem. E a ideia, para você resolver, claro, eu dou exercícios e dinâmicas, né, que eu gravo para cada pessoa, que vai fazendo com que você saia do inconsciente, ou seja, e comece a ficar consciente. Entende? Então é sempre bom a pessoa observar por que ela repete aquilo. E aí, daquela maneira, ela procurar agir de uma outra forma, entende? A pessoa, o mecanismo de autossabotagem, ele é muito conhecido no dito popular, que é morrer na praia, né? Por que a pessoa morre na praia, né? Se ela sabe nadar, por que ela não dá mais uma abraçada e não vai para a sua realização? Então, é justamente isso, é aquela sensação de quando eu estou próximo de chegar ao meu objetivo, de alguma forma, eu faço alguma coisa contra aquilo que impossibilita eu de gerar a realização. Mas a pessoa sozinha pode fazer algum treinamento? Por exemplo, ela descobriu, identificou, está se repetindo muitas coisas na vida profissional ou pessoal dela, então ela está se autossabotando. Ela já identificou também as razões. Lá no começo aconteceram coisas na vida profissional, ou foi na infância, na vida pessoal que você está descontando, enfim. Ou ela procura um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa que possa encaminhá-la, ajudá-la. Mas quando está lá no inconsciente, nós temos que fazer o que eu chamo de uma ação de entrar naquela imagem e bloquear aquela imagem de referência. Isso eu faço no meu consultório, que é, nós entramos naquela experiência, a pessoa vive aquela experiência, ela relata, ela, estou sentindo isso, estou vendo isso, isso, isso. Aí eu faço a pessoa repetir 3, 4, 5 vezes, exaustivamente. Cada vez que ela repete, ela vai ficando mais consciente. E isso vai fazendo ela eliminar o processo. O problema de quando você, às vezes, vai relatar sobre uma experiência que te traumatizou e que constitui aqui de um mecanismo de autossabotagem, é que a pessoa vive aquilo e traz todas aquelas emoções e ela não sabe liberar. Então a ideia é fazer ela viver e aí depois, por meio de uma hipnose passiva, ou seja, a pessoa está consciente, você elimina aquela referência. E aí a pessoa deixa de ter acesso àquela imagem e gerar aquelas sensações que ela tem. Então a gente faz isso. Uma outra forma que eu utilizo é fazer a pessoa visualizar aquele personagem com aquelas características, né? Aquela maternal, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, ou aquele general, aquela pessoa dura de coração, que não deixa ninguém chegar, cheio de armadura e tal. Eu faço ela imaginar isso como se fosse um espelho e ela quebrar esse espelho. Entende? Então, porque o inconsciente, ele não sabe diferenciar o que é real do que eu estou imaginando. Para ele, tudo é real. Então, no momento que eu dou uma imagem, que é a terapia holográfica, que é uma técnica que eu criei, no momento que eu dou uma imagem para a pessoa pensar, o inconsciente não sabe diferenciar se é real ou se é ilusão. E aí a gente dá um mecanismo de quebrar, o inconsciente atende aquilo como um rompimento e rompe com o processo. Então é simples de ser curado. E às vezes a pessoa pode condicionar e limitar a vida delas
dela por 20, 30 anos, a vida toda. E ela não percebe que ela tem esse inimigo interior. Então tem que observar as experiências repetitivas e tem que entender que se você não conseguiu atingir um determinado resultado na sua vida, é sempre a ausência de conhecimento. Não é porque tem alguma coisa de errado com você, não é porque você não merece, entende? Deus está contra você. Cuidado com a pobreza, que é o que eu falo, né? Com aquele sentimento de vazio e de perda. Não é sempre a ausência de conhecimento. Então vá à procura do conhecimento, porque é a única forma de você conseguir transpor esses limites, né? E não vá procurar conhecimento com quem não entende, não sabe. Claro. Não vai perguntar sobre amor para uma pessoa mal amada, não é? Vai perguntar para alguém que está ali bem, que está feliz, amorosamente, para servir de referência, né? Então, aquilo que nós assumimos como eu não quero isso na minha vida, tem que deixar também de ser a nossa referência. Por exemplo, eu não quero um casamento igual ao dos meus pais. Não, não é isso. Eu aceito o casamento dos meus pais como era, ou como é, e eu agora vou então criar uma nova forma de relacionamento. Mas eles não me servem não servem de referência, porque senão eu posso criar aqui um bloqueio dos meus pais, né? E acabo rejeitando mesmo, porque eu saí dali. Sim. Então acaba criando uma rejeição. E isso já gera uma autossabotagem. Carlos, muito obrigada. O papo foi muito bom. Se você quiser se informar um pouco mais sobre isso ou bater um papo aqui com o Carlos, eu vou deixar o site e o telefone para você. O telefone é o 11 São Paulo 3487-0817 ou 11 São Paulo 4106-4141. 4106-4141 e o site www.carlosflorencio.com.br. Ele é super legal o seu site, eu entrei, bem bacana. Tá ótimo. Parabéns, obrigado, viu? Minha querida. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui, pela aula. Sempre que ele vem aqui é uma delícia, a gente aprende bastante. Bem-vindo todas as vezes que desejar, viu? Tá ótimo, obrigado. Nós vamos agora para algumas notícias do Brasil e do mundo, direto da redação. Muito boa tarde.